Boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje a gente tem uma missão, olha, absolutamente fascinante. Com certeza, e bem complexa, né? Muito. A gente vai explorar aquela transição da indústria 4.0 para a emergente indústria 5.0. E para guiar essa nossa jornada, hoje a gente tem uma pilha de artigos acadêmicos recentes. Isso, artigos que detalham assim desde o início daquela manufatura digital toda focada em dados até a chegada da chamada sociedade 5.0. E claro, as novas exigências de sustentabilidade. Exato. Porque, bom, existe uma ironia deliciosa nisso tudo, sabe? Geralmente quando a gente imagina a fábrica do futuro, a imagem que vem na cabeça é tipo pura ficção científica. Aquele ambiente estéril. Isso. Perfeitamente sincronizado e completamente vazio. Tipo, só uns braços de metal gigantescos se movendo na escuridão. O mundo corporativo meio que achou que tinha decifrado o código final da automação total. Só que aí a realidade bateu na porta, né? Bateu com força. De repente o maquinário desacelera, as luzes se acendem de novo no chão de fábrica e o cenário muda completamente. O palco não está mais vazio. O ser humano acaba de ser colocado de volta, bem no centro de tudo. E é engraçado porque o que a engenharia chamava de manufaturas escuras, sabe? Aquela ideia de fábricas operando sem luzes simplesmente porque não tinham olhos humanos precisando delas. Que é um conceito até meio assustador se você parar para pensar. É, total. Mas isso encontrou um limite brutal na realidade. A visão original da indústria 4.0, que nasceu lá em 2011, tipo como uma iniciativa estratégica na Alemanha, era obcecada por criar um sistema cibernético físico impecável. A premissa era conectar tudo, né? Tudo. Cada engrenagem, cada sensor, cada correia transportadora conectada à internet das coisas, um mar de Big Data onde a inteligência artificial ia tomar todas as decisões de rotina. O objetivo era aquela eficiência extrema, implacável. E, na teoria, isso soa incrível, principalmente para quem está olhando só para uma planilha de custos. Porque a automação promete cortar desperdício, acelerar a produção. Escalar sem limites, basicamente. Pois é. Só que a implementação prática disso revelou umas rachaduras estruturais severas. Porque, ao tentar tirar a pessoa da equação, o sistema criou um ambiente incrivelmente hostil para quem acabou sobrando lá dentro. Sim, a tecnologia avançou com uma velocidade tão absurda que a capacidade humana de se adaptar simplesmente não acompanhou. Não tem como, né? O trabalhador no chão de fábrica frequentemente passou a ser tratado pelo sistema quase como tipo um erro ambulante. Um gargalo. É, um gargalo biológico lento que atrapalhava a perfeição dos dados. Ou, pior ainda, um mero custo que precisava ser eliminado na próxima rodada de cortes da empresa. E o que a gente vê nos artigos é que essa mentalidade gerou um passivo de recursos humanos enorme. As pessoas se sentiam uma dificuldade paralisante em lidar com sistemas digitais hipercomplexos. Sistemas para os quais elas nem foram treinadas direito. Exatamente, faltou treinamento. Além disso, tinha um pesadelo de infraestrutura também. Tentar fazer um maquinário analógico antigo, os famosos sistemas legados, conversar com as novas plataformas em nuvem. Nossa, deve ter sido um caos. Um caos total. E isso abriu umas brechas assustadoras de segurança cibernética. Fábricas inteiras ficaram vulneráveis a ataques de hackers. Peraí, os famosos ransomwares. Isso, e tudo porque às vezes um termostato inteligente mal configurado serviu de porta de entrada para os invasores. Caramba, é como se a indústria 4.0 fosse, aquele organizador de casamentos neurótico. Sabe o tipo? Sei bem. Aquele da prancheta. Esse mesmo. Aquele que tem uma prancheta detalhada com cada minuto do evento planejado milimetricamente. Tudo funciona com uma precisão assustadora. Mas só se o sol estiver brilhando. Exato. No momento em que cai uma gota de chuva, o organizador entra em pânico e o evento inteiro desmorona. Porque não tinha flexibilidade, não tinha um plano B orgânico ali. A eficiência hiperotimizada destruiu a resiliência. Uma analogia perfeita. E isso ficou tragicamente evidente durante a pandemia de Covid-19. O sistema inteiro era baseado no just-in-time, né? Onde as peças chegam exatamente na hora de montar, sem estoque nenhum. Isso. E quando os portos globais fecharam, o sistema simplesmente quebrou.
O colapso das cadeias de suprimentos globais foi meio que o alarme de incêndio que a indústria precisava ouvir. Foi um choque de realidade. Foi. Essa eficiência desenfreada, totalmente desprovida de flexibilidade humana, provou ser catastroficamente frágil. Um navio encalhado no canal de Suez ou uma quarentena repentina do outro lado do mundo paralisava montadoras de veículos por meses. O monopólio focado só no volume ignorou as variáveis do mundo real. Mas olha, confesso que aqui eu preciso de uma pausa. Minha cabeça deu um nó agora. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. A ideia inteira das revoluções industriais, tipo desde a máquina a vapor, não era justamente automatizar ao máximo para baratear o produto e aumentar a margem de lucro? Sim, historicamente sim. Então, se o sistema automatizado maximiza o lucro na maior parte do tempo, por que o mercado decidiria consertar algo que estava enriquecendo as empresas? Parece muito contraintuitivo pisar no freio dessa automação agora. É uma ótima pergunta. A questão é que a matemática financeira tradicional realmente foca no curto prazo, mas o cálculo mudou. Mudou quando o custo das falhas sistêmicas ultrapassou os ganhos de eficiência. Ah, então a conta parou de fechar. Exato. Não se trata de pisar no freio da inovação para proteger empregos por pura caridade, sabe? Trata-se da sobrevivência do próprio negócio ao longo prazo. Entendi. Faz sentido. E é exatamente dessa constatação dolorosa que emerge a indústria 5.0. Ela foi formalizada pela Comissão Europeia em 2021. E o pulo do gato aqui para os artigos é entender que a 5.0 não joga a tecnologia da 4.0 no lixo. Ela reaproveita a base. Sim, ela usa os mesmos sensores, a mesma nuvem, a mesma inteligência artificial, mas muda fundamentalmente a governança da tecnologia. Deixa de ser um foco cego na tecnologia e passa a ser um foco no valor. E essa mudança de foco, pelo que eu vi nos materiais, se apoia em 3 pilares. E eles funcionam quase como um efeito dominó lógico, né? O primeiro pilar é o antropocentrismo. Palavra difícil, mas o conceito é simples. Basicamente colocar o ser humano de volta no centro da tomada de decisão. O trabalhador deixa de ser visto como uma despesa chata e passa a ser o ativo principal. Isso mesmo, a tecnologia que precisa ser desenhada em torno das limitações da pessoa, da segurança e do conforto cognitivo dela, e não o contrário. E aí, bom, ao focar no bem-estar desse trabalhador, o segundo pilar vem como uma consequência quase que inevitável, que é a sustentabilidade. Com certeza, porque não faz o menor sentido investir no bem-estar de uma força de trabalho se a fábrica está, simultaneamente destruindo os recursos naturais ou poluindo o ar da comunidade onde essas mesmas pessoas moram. Seria uma baita hipocrisia. Tado e reaproveitada no final da vida útil. Meio que eliminando o conceito de lixo, de descarte, né? Exatamente. O descarte deixa de existir no papel. O que leva a gente direto para o terceiro pilar. Porque se a gente tem humanos adaptáveis no comando, e se a gente opera de forma sustentável, sem depender loucamente de extrair recurso virgem o tempo todo, a gente alcança a resiliência. O sistema se torna ágil. Ele consegue absorver um choque global, tipo uma pandemia ou um desastre natural, e se reorganizar rapidinho, em vez de simplesmente quebrar que nem o nosso amigo organizador de casamentos. Coitado do organizador. Mas é bem por aí. Essa resiliência é o que vai permitir a sobrevivência da indústria nas próximas décadas. A tecnologia passa a ser a ferramenta que amplifica a capacidade humana. Amplifica como? Através de um conceito que a engenharia chama de aumentação cognitiva. A máquina cuida da força bruta, do trabalho repetitivo, enquanto o cérebro humano é liberado para fazer o que faz de melhor. Que é improvisar. Isso. Improvisar, resolver problemas inéditos, inovar quando as variáveis mudam do nada. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Mas, confesso, eu ainda tenho um pouco de ceticismo prático. Manda. O que tá pegando? A teoria de colocar o humano no centro soa super poética, lindo no papel. Mas como isso funciona de verdade, no meio da poeira e do barulho de um chão de fábrica? Como manter o lucro se a produção depende, de novo, do ritmo de uma pessoa? A resposta prática para isso, segundo os artigos, se concentra numa palavra muito específica: cobots.
Cobots, robôs colaborativos. Exatamente. Eles são a manifestação física da indústria 5.0. Para entender a diferença, a gente precisa lembrar de como eram os robôs industriais clássicos. Aqueles trambolhos gigantes. Aqueles monstros de metal de toneladas. Cegos, incrivelmente rápidos e super perigosos. Eles ficavam trancados dentro de gaiolas fortificadas. Porque se um humano entrasse no raio de ação deles... O robô simplesmente continuava o movimento. E o resultado era fatal. Já os cobots são menores. Eles são revestidos de materiais macios e, o principal, são altamente sensíveis ao ambiente em volta deles. Visualmente, então, a mudança é dramática. A gente deixa de ter supervisores nervosos olhando uma máquina através de uma grade de metal. E passa a ter humanos e robôs operando na mesma bancada. Quase, passando ferramentas um para o outro. Mas espera, eu volto para minha confusão financeira aqui. Um robô é deliberadamente desenhado para ser mais lento, né? E para parar se alguém esbarrar nele. Sim, por segurança. Então, como desacelerar o robô não destrói a margem de lucro da empresa? Como que essa conta fecha no final do mês? A conta fecha porque a métrica de lucro mudou. Ela saiu da produção em massa e foi para hiperpersonalização. A rigidez daqueles robôs antigos era ótima para fabricar 1 milhão de carros pretos idênticos. Entendi. Mas o mercado de hoje não quer mais isso, né? Não quer. Os consumidores querem produtos customizados. E reprogramar uma linha de montagem tradicional da indústria 4.0 para mudar um detalhezinho do produto leva semanas. Semanas de engenharia e maquinário parado. Exato, o que custa uma fortuna. O robô, por outro lado, aprende por demonstração. Um trabalhador pode literalmente pegar o braço do robô, guiar ele suavemente pelo novo movimento de solda, por exemplo. E o robô memoriza a tarefa em minutos. Uau! Quer dizer, essa flexibilidade reduz o tempo de inatividade da fábrica para quase zero. Essa é a mágica. A empresa compensa a velocidade bruta com agilidade de adaptação. Genial! E tudo isso acontece de forma segura por causa de uma tecnologia meio invisível nos bastidores, certo? Eu li que o robô tem sensores de torque nas juntas. Sim, eles detectam qualquer resistência mínima. E muitos usam sensores LiDAR, né? Parecidos com aqueles dos carros autônomos, para mapear o espaço em milissegundos. Se uma pessoa estende a mão mais rápido do que o esperado, o robô não só freia. Ele calcula uma trajetória alternativa em tempo real e continua o trabalho sem bater na pessoa. Cara, é a inteligência da indústria 4.0 dando os reflexos para que a coreografia social da indústria 5.0 aconteça com perfeição. Exatamente. E os impactos econômicos dessa flexibilidade vão ainda mais fundo. Tem modelos de negócios totalmente novos surgindo. O grande destaque é o RaaS. Robotics as a Service. Robótica como serviço. Isso. Pensa assim. No passado, se uma pequena padaria industrial quisesse automatizar a embalagem dos pães, ela ia precisar de, $1 milhão de investimento inicial. O que é inviável para o negócio pequeno. Totalmente. Mas com o RaaS, essa padaria assina um contrato. A fornecedora instala o robô, cuida da manutenção, das atualizações de software na nuvem e a padaria paga só uma mensalidade. Ou um valor por hora de uso, né? Como se fosse uma assinatura de streaming, só que de robô. Perfeito, isso transforma o que seria uma despesa de capital absurda numa despesa operacional mensal tranquila. Democratiza o acesso à automação de ponta. O pequeno produtor passa a competir em eficiência com os gigantes globais. Isso é revolucionário. E para garantir que toda essa maquinária converse sem dar erro, entram tecnologias como as redes 5G industriais. O 5G comercial sem fio. A velocidade de transferência é tão alta e o atraso é tão ínfimo que as máquinas se comunicam em tempo real absoluto. E isso inclui a comunicação humana também, viu? Com os dispositivos vestíveis, os wearables. Sim, a integração de realidade aumentada através desses óculos inteligentes. Imagina só, um técnico de manutenção de frente para um compressor de alta pressão que quebrou de um jeito super bizarro. Antes ele teria que parar tudo e chamar um especialista de fora. Exato, esperar dias para um engenheiro pegar um voo e ir até lá. Agora, ele põe os óculos, um especialista que está do outro lado do oceano vê a situação em tempo real pelo ponto de vista do técnico. O especialista projeta diagramas em 3D
que ficam meio que flutuando no campo de visão do trabalhador, guiando as mãos dele para consertar o equipamento. O conhecimento deixa de ficar isolado na cabeça de poucas pessoas e flui instantaneamente. Isso alivia muito aquela ansiedade que o trabalhador sentia no começo da digitalização. Agora a tecnologia trabalha para apoiar ele ativamente, não para substituir. E o que mais me impressiona nessa história toda é que essa colaboração não para na catraca da fábrica. Os princípios da indústria 5.0 estão espelhando uma transformação muito maior. Uma transformação na sociedade como um todo. Sim. Pega todas essas ideias de foco no humano e estende para fora dos muros industriais. É a chamada Sociedade 5.0. Um conceito que vem lá do Japão, originado no 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia deles. Se a indústria 5.0 resolve o chão de fábrica, a Sociedade 5.0 quer usar essas mesmas premissas para resolver crises sociais. Inteligência artificial e dados para ajudar as pessoas. Exato. O Japão define isso como criar uma sociedade superinteligente. O espaço físico e o cyberespaço se fundem perfeitamente para entregar serviços de altíssima precisão. E faz todo sentido que o Japão seja o berço dessa ideia. Eles estão numa crise demográfica pesada. A população está envelhecendo rápido, a taxa de natalidade caiu absurdamente. Não tem jovens suficientes no mercado para sustentar a economia. Ou para cuidar dos idosos, ou manter a infraestrutura pública que está envelhecendo também. Então eles não podiam só melhorar os produtos que vendem. Eles precisavam de uma infraestrutura que cuidasse da própria população. E a execução disso é fascinante. É baseada numa fusão massiva de sensores pelas ruas, hospitais, casas. Imagina uma área rural no Japão cheia de idosos. O transporte público sumiu porque não tem motorista. Na Sociedade 5.0, eles usam veículos autônomos sob demanda, né? Isso, chamados por assistentes de voz em casa. E se o relógio inteligente de um idoso detecta uma alteração cardíaca perigosa, a nuvem já entra em ação. Despacha um drone da farmácia central com remédio exato. Antes mesmo da emergência acontecer de fato. Tudo orquestrado pela inteligência artificial. É uma visão incrível de usar tecnologia pesada para criar uma rede de proteção e conforto. O maquinário assume as tarefas perigosas ou rotineiras e o objetivo não é vigiar, é entregar o que a pessoa precisa na hora certa. Eliminando barreiras de idade ou limitação física. É a tecnologia compensando a nossa fragilidade humana. Existe até um padrão geográfico brilhante que a gente pode tirar dos artigos de hoje, sabe? Qual padrão? Pensa bem, a gente começou com a Alemanha, que deu o motor e a força bruta da conectividade digital com a indústria 4.0. Foi um mapa tecnológico. Certo. Aí a Europa, como bloco, trouxe a indústria 5.0, injetando compasso moral e as diretrizes de governança sustentável, ditando para onde esse motor deveria ir. Ah, que linha do tempo sensacional. Né? E, finalmente, o Japão nos mostra a aplicação urbana com a Sociedade 5.0, provando na prática como essas diretrizes salvam vidas no dia a dia. É fascinante ver como as peças desse quebra-cabeça global se encaixam e corrigem os próprios excessos lá do passado. Com certeza. Então, para quem está acompanhando a gente até aqui, o que dá para tirar dessa análise densa para a nossa vida? Basicamente que o ápice da modernidade não é mais o silêncio estéril daquelas máquinas trabalhando no escuro. O foco puramente no lucro a qualquer custo ficou para trás. Ficou. A gente atravessou as falhas das cadeias de suprimentos globais e entrou num horizonte onde sustentabilidade, resiliência e bem-estar não são opcionais. São o núcleo da engenharia de ponta. Saímos do robô cego na jaula para o robô colaborativo. A transição para o 5.0 simboliza o momento em que a tecnologia deixa de ser o mestre da linha de montagem e volta a ser uma ferramenta. O sistema abraça a complexidade do mundo real e a imperfeição da natureza. Não mais como anomalias para eliminar, mas como as variáveis que dão propósito a toda essa inovação. E para encerrar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo para todo mundo refletir. Adoro, manda. É algo que não está respondido diretamente nas fontes, mas é a consequência de tudo isso.
Se a indústria e a sociedade 5.0 realmente usarem as máquinas para assumir todo o processamento de dados e o trabalho repetitivo, O que vai sobrar pra gente, né? exato. O que sobra para nós são os papéis focados em resolver problemas ambíguos, no pensamento crítico que as máquinas não têm, na criatividade pura e, acima de tudo, na empatia de cuidar uns dos outros. E diante disso, como é que os nossos sistemas de educação vão precisar se reinventar? Pois é, porque hoje muita escola ainda prepara os alunos com regras rígidas, punição a erros, decoreba, essencialmente treinando a gente para agir com a previsibilidade de uma máquina da era industrial antiga. Se o ambiente corporativo e social vai exigir criatividade e empatia, qualquer educação focada em transformar a gente em calculadora programável vai preparar o aluno para um emprego que nem existe mais. A sala de aula vai ter que ensinar colaboração, o que nos leva a imaginar um futuro, assim, não muito distante, onde a habilidade profissional mais valiosa de todas no currículo seja algo muito simples. E muito bonito, na verdade. Sim, a capacidade de ser profundamente humano. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. Quando a fábrica do futuro apagar as luzes da automação fria e acendê-las de novo para nós, que a gente saiba como conduzir essa dança. É isso aí. Até a próxima análise profunda, pessoal!